Olá, meu querido, tudo bem? Bom, estou de casa nova, né? Mudei de casa, fazia um tempo que eu estava precisando. Inclusive, coloquei uma internet melhor, uma internet com maior qualidade para poder atender melhor nesses plantões, né? Antigamente isso tinha apenas 10 megas, agora tenho 240 megas. Então, eu acredito que agora a aula vai fluir, não vai ficar aquela aula que ia travando assim, né? Vai ficar melhor para desenvolver as aulas, resolver as atividades, tudo, tá bom? Bom, é, queria compartilhar isso com vocês, né? Porque eu estou super feliz com essa nova mudança. Minha casa agora tá umas coisas novas que eu estou fazendo, que eu sempre quis fazer. E tem outras coisas que infelizmente não mudou. Por exemplo, prova em cima da hora. Menos da metade da turma fez a prova com antecedência. Antecedência, quando eu falo, é não deixar para o último dia, no último turno. Por exemplo, 5 horas da tarde do último dia da prova. A prova vai encerrar às 11 horas e 59 minutos da noite. Mesmo assim, nas 5 horas da tarde desse mesmo dia que vai acabar a prova, apenas 13 alunos concluíram a prova. Cadê o restante? Vai deixar para o último momento para revisar a prova, para fazer em cima da hora? O que vai acontecer? Você vai ficar mais aflito, vai ficar mais nervoso. E aí, o que vai acontecer com o trabalho avaliativo? Não é prova, trabalho avaliativo. Vai ficar um trabalho avaliativo, sabe, uma tortura para você, porque você vai ficar pressionado naquele curto espaço de tempo para fazer a prova. Às vezes você deixou agora para fazer a revisão da atividade avaliativa e aí você vai acabar sofrendo, tá bom? Então vamos aproveitar e mudar esse hábito, tá bom? Não deixe a atividade avaliativa para a última data, senão você vai se prejudicar, tá bom? Galera, hoje o que nós vamos falar? Vamos entrar com um assunto novo, então vou sair de associação e vou trabalhar de medidores elétricos, que basicamente é você colocar um medidor no circuito para medir a corrente, a tensão, a resistência daquele trecho, ou seja, vamos trabalhar em circuitos elétricos ainda. Então a você, aquele aluno que tem aquela dificuldade, que eu também tive em circuitos elétricos, eu vou ficar batendo em cima do circuito elétrico até esse negócio entrar na sua cabeça, porque isso não cai no Enem, isso despenca no Enem. Todo ano tem circuito elétrico para vocês resolverem. E nesse ano possivelmente não vai ser diferente. Então vamos lá para mais uma aula de, de circuitos elétricos, só que o assunto vai ser medidores elétricos. Bora lá? Medidores elétricos são instrumentos que servem para medir corrente elétrica, tensão, que seria a diferença de potencial, e resistência elétrica. Vamos hoje falar apenas sobre o amperímetro. O amperímetro é utilizado para medir a corrente elétrica no fio em que ele está ligado. A sua representação seria essa daqui. Então, toda vez que você ver este elemento em um circuito elétrico, significa um amperímetro. O trecho em que ele está ligado é o trecho em que ele irá medir a corrente elétrica. Ele deve ser associado em série ao trecho em que se deseja medir a corrente elétrica. Por exemplo, eu tenho um circuito aqui, uma tensão que gera essa corrente no circuito aqui e dois resistores. Se eu, por exemplo, quero medir a corrente desse fio aqui, que seria a tensão do circuito, né, que seria o fio principal do circuito, onde percorre toda a corrente do circuito, eu devo pegar, tirar um pedaço dele e colocar aqui o amperímetro. Ao ligar o amperímetro, a corrente em que vai passar por dentro dele será a corrente que o amperímetro irá medir. Para não interferir na corrente do circuito, ele deve ter resistência interna muito pequena. Então é aquele problema quando você quer fazer uma medida e aí você acaba interferindo. Como o amperímetro ele tem equipamentos, tem fios dentro deles, condutores elétricos que têm uma resistência, ao ligar em série você vai aumentar a resistência do circuito, porque numa associação em série você soma as resistências dos resistores para calcular o equivalente. Para o amperímetro não interferir, ele tem que ter uma resistência muito, mas muito pequena, de forma que a soma de sua resistência com o circuito não interfira na resistência do circuito, pois se interferir na resistência do circuito, irá interferir também na corrente elétrica. Então, um bom amperímetro é aquele que tem resistência interna muito pequena.
O amperímetro ideal, ou seja, aquele que não interferiria naquele circuito em que ele foi ligado, é aquele amperímetro que tem resistência interna nula. Agora vamos lá resolver algumas questões em que envolve problemas de amperímetro. Exemplo: determine a leitura do amperímetro nos casos abaixo. Então vamos pegar aqui, nós temos um circuito em que você tem a fonte da tensão aqui, que é 60 volts, um amperímetro ligado em série à fonte e dois resistores ligados em série também, um de 5 ohms e outro de 15 ohms. Ele quer saber a leitura do amperímetro na letra A, quando a resistência interna for nula, ou seja, o amperímetro for ideal. Letra B, quando a resistência interna for igual a 10 ohms, ou seja, não ser uma resistência nem perto de ser desprezível. Bom, como que nós vamos fazer? O que é o perímetro médio? O perímetro médio é a corrente. Você tem que o gerador ele tem um polo maior que o polo positivo e o polo menor que o polo negativo. Ele que vai gerar a corrente do circuito, que é a corrente do fio principal, que é a corrente que está passando no amperímetro. Então, ele vai medir essa corrente principal aqui, que é gerada no circuito. Como que eu vou calcular? Pelo URI. Então, fazendo aqui a letra A, vamos aplicar a equação do URI. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. A tensão eu tenho e eu tenho a resistência. Então, eu tenho a tensão e a resistência, dá para descobrir o I. Só que a tensão, eu tenho uma parte da tensão do circuito, eu tenho a tensão total. Você tem a tensão total. Então, a resistência vai ter que ser a resistência equivalente do circuito. E aí você vai descobrir a corrente total do circuito, que é esse I aqui. O total é 60. A resistência equivalente, como são dois resistores em série, a resistência equivalente vai ser a soma do 15 mais 5 vezes o I. 15 mais 5 é 20, 20 está multiplicando o I, passa dividindo. 60 dividido por 20 é igual a I. Então, I é igual a 3 ampere. Esta é a corrente do circuito, que é o que o amperímetro mede, a corrente. Agora, na letra B, ele tem uma resistência igual a 10 ohms. Então, o que vai acontecer aqui? Agora, na letra B, a tensão total da fonte vai continuar sendo a mesma, os 60 volts. O que vai mudar é a resistência do circuito. Porque agora, a tensão, mesmo continuando 60 volts, você vai ter agora uma resistência de 5 ohms aqui, ligada em série com o de 5 com o de 15. Então, agora você tem 20 ohms em série com mais 5 ohms. Então, a resistência equivalente vai ser com 10 ohms, que é a resistência do amperímetro. Então, você vai ter 20 ohms ligado em série com 10 ohms. Você vai ter uma resistência de 30 ohms. Então, a resistência equivalente vai ser o 15 aqui, mais o 5, mais o 10 do amperímetro. Então, eu coloquei o 15, o 5 e o 10 amperímetro. Agora, vai ficar assim a equação. 60 é igual a 15 mais 5 mais 10 vezes o I. 15 mais 5 é 20, mais o 10 do amperímetro, 30. 30 está multiplicando, passa 60, passa dividindo. 60 dividido por 30 é igual a I. I vai ser igual a 2 ampere. Ou seja, de um amperímetro ideal, que seria quando a resistência é nula, para um amperímetro real, que é aquele que ele interfere, ele possui resistência, nós temos que a corrente vai alterar o seu valor. Ou seja, a medida foi interferida pela resistência do perímetro? Foi. Por isso que o perímetro ideal é aquele perímetro que não tem resistência, que a resistência interna é nula. Aquele amperímetro real, ou seja, aquele amperímetro que tem resistência, que não é nula, ele vai interferir na corrente. Mas quanto menor a sua resistência, menos ele irá interferir. Por isso que para um amperímetro ser bom para um circuito, ou seja, para ele não interferir na sua medida, ele tem que ser um perímetro com resistência muito pequena. Se for ideal, a resistência vai ser
nulo. Exemplo, calcule a leitura do perímetro nos casos abaixo. Então, nesse caso aqui, como ele não disse se o perímetro possui resistência ou não, você vai considerar que são perímetros ideais. Se não falou nada de resistência, é um perímetro ideal, um perímetro que não apresenta resistência. Como nós vamos calcular aqui? Vamos jogar no URI. Tensão é igual a resistência vezes a corrente. Eu tenho a tensão e tenho a resistência. Só que a tensão, você tem a tensão de uma parte ou a tensão total? Eu tenho a tensão total. Então, a resistência tem que ser a resistência equivalente. E o I? O I, você vai descobrir o I total, que é o I que parte do polo maior do gerador, o polo positivo. Só que esse I, quando chega aqui, ele vai se dividir em uma corrente 1 e uma corrente e 2. E aqui vai ser o I, que vai passar no perímetro, ou seja, ao descobrir o I total do circuito, eu vou descobrir qual é a leitura do perímetro. O total da associação é 50. E a resistência equivalente, você vai ter que calcular primeiro esse trecho que está em paralelo e depois somar com o trecho que está em série. Calculando primeiro o trecho que está em paralelo, você tem que a resistência equivalente vai ser o 20 vezes o 5, dividido por 20 mais 5. Eu vou fazer, você pode fazer 1 sobre Ré, que é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Ou você pode fazer o soma e o produto. Continuando aqui, abaixo, você tem o seguinte. 20 vezes 5 é 100 e 20 mais 5 é 25. 100 dividido por 25 vai dar 4 ohms. Então, aqui equivale a 4 ohms, que está em série com 6 ohms. 4 mais 6 vai dar 10. Essa é a resistência equivalente, que é vezes o I. 10 está multiplicando, passa a dividir. 50 dividido por 10 é igual a I. O I, que é a corrente, vai ser igual a 5 amperes. Então, aqui é 5 amperes, aqui é 5 amperes, a corrente vai se dividir aqui um pouco para cada um dos 5 amperes, e aqui vai voltar a ser 5 amperes, que é o que vai passar pelo amperímetro. Ou seja, a leitura do amperímetro é 5 amperes na letra A. Já na letra B, ele quer saber a leitura do amperímetro neste caso aqui, em que a fonte de tensão aqui vai ser igual a 45 volts. Tá, você tem o seguinte, vamos jogar no URI. Aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. A corrente sai do polo positivo, que é o I. Quando chega aqui, essa corrente I se divide em duas, I1 e I2. E aqui volta a ser a corrente total I, que é a corrente que vai fechar o circuito aqui. Pronto. Eu tenho o U e tenho o R. O U que você tem, que eu tenho aqui no caso, é o total, 45. A resistência vai ter que ser a resistência total do circuito, que é equivalente. Tem que fazer primeiro esse daqui, fazendo pelo produto dividido pela soma, vai ficar 3 vezes 6, dividido por 3 mais 6. 3 vezes 6 é 18, dividido por 3 mais 6, que é 9. Isso aqui vai dar 2 ohms. Ou seja, nós temos que a resistência no trecho em paralelo aqui é de 2 ohms. Vou colocar aqui de vermelho para não esquecer. Que está associada em série com 8 ohms e com 5 ohms. 2 ohms mais 8 ohms, que em série você soma, vai dar 10 ohms. 10 ohms mais 5 ohms vai dar 15 ohms de resistência equivalente, vezes o I. Está multiplicando 15, vai passar dividindo. 45 dividido por 15 é igual a I. I vai ser igual a 3 amperes. Essa é a leitura do perímetro? Não.
Porque o amperímetro vai ler a corrente neste fio que ele está ligado. E não é a corrente total que está ligada a ele, sim uma corrente parcial, que é parte da corrente que vem aqui, da que seria essa corrente total. Bom, como que eu vou descobrir agora? Agora você vai ter que saber qual que é a tensão nesse trecho aqui, para jogar no URI e descobrir a corrente. Eu não sei qual que é a tensão desse trecho, eu só sei a tensão total. Então vamos ver em quantas vezes a tensão se divide. Começando por aqui. Coloca a letra A. Se tem uma resistência, muda de letra, é a letra B. Até aqui é a letra B. Tem resistência, muda. Então aqui é a letra C. Então dividiu a tensão do A para o B, uma vez. Dividiu a tensão do B para o C, outra vez. Até aqui é o C, aqui muda o D. Então dividiu outra vez para o CD. E aqui continua o ponto D. Ou seja, a tensão total entre o ponto A e D, e se dividiu uma vez entre A e B, duas vezes entre o B e C, e três vezes entre o C e o D. O que vai acontecer? Bom, eu sei que a corrente é 3 amperes, a corrente total. Então, aqui é 3 amperes, aqui é 3 amperes e aqui é 3 amperes. Joga o URI onde dá. Agora que eu descobri a corrente aqui, essa não é a corrente que passa no resistor de 8 ohms? Essa corrente de 3 amperes não é o que passa no resistor de 5 ohms? Dá para jogar o URI neles e calcular a diferença de potencial neles. Jogando primeiro aqui nesse resistor, ele está entre o trecho A e AB. Então, vai ficar assim. O AB é igual a resistência vezes a corrente. O trecho AB, ele tem uma tensão que eu vou descobrir. A resistência é 8 ohms e o I é 3. A DDP entre os pontos A e B vai dar 24 volts. Agora, nós já sabemos que aqui ficou 24 volts. Agora, entre o trecho CD. Então, o CD é igual a resistência vezes o I. A DDP entre os pontos C e D vai ser igual à resistência, que é 5 ohms, vezes o I, que é 3. 5 vezes 3 vai dar 15 volts. Ou seja, se eu estou criando aqui tudo, 45 volts, se aqui ficou 24 volts, e se aqui ficou 15 volts, quanto que sobrou nesse trecho aqui? 24 mais 15 vai dar 39. 39 para 45 vai dar 6 volts. Ou seja, aqui sobrou 6 volts. Como é uma associação em paralelo, o U, a diferença de potencial, vai ser a mesma. Então, é 6 volts aqui, 6 volts aqui. Professor, não visualizei. Você tem que a diferença de potencial entre A e D, que é tudo, é a diferença de potencial entre A e B, mais a diferença de potencial entre B e C, mais a diferença de potencial entre C e D. A total é 45. Entre o trecho AB é 24. Entre o trecho BC é o que eu quero descobrir aqui. E entre o trecho CD é 15. 15 mais 24 é 39, que está positivo, passa negativo. 45 menos 39 é igual a DDP entre B e C. Ou seja, DDP entre B e C vai ser os 6 volts, que é o que falta para dar os 45 volts. Pronto. Agora que eu descobri a diferença de potencial aqui, dá para jogar URI no trecho BC. O BC é igual a resistência vezes o I. Como eu quero o I1, que seria a corrente que passa por um amperímetro, eu vou pegar a resistência de 3 ohms. Então, o BC vale 6 volts, a resistência vale 3 e o I1 eu quero descobrir. 3 está multiplicando, passa dividindo. 6 dividido por 3 é igual a I1. I1 vai ser igual a 2 amperes. Então, essa aqui seria a leitura
no amperímetro que está ligado ao resistor de 3 ohms. Queria agradecer pela sua presença até aqui, até o final da aula. Você viu que a aula foi um pouquinho mais curta do que das outras, mas é porque eu estou dividindo assim, de forma que tenha bastante questões para vocês fazerem e o assunto não fique muito pesado, muito carregado para vocês. Tá bom? Vamos fazer uma oração para encerrar? Deus Pai querido, queremos agradecer, Senhor, primeiramente por mais um dia de vida, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa família. Queremos colocar como intenção a nossa saúde, nossos familiares principalmente, que o Senhor possa livrar de qualquer mal, de qualquer doença, principalmente da Covid que vem é, trazendo muita tristeza para algumas famílias e o que o Senhor também possa curar todas aquelas famílias que está sendo atingidas ou foram atingidas por essa doença. Por tudo isso, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu vejo você no nosso plantão Zoom para resolver todos os exercícios, tirar todas essas dúvidas e circuito ser uma coisa muito circuito se tornar uma coisa muito fácil para você, uma coisa que você faça se divertindo, faça sorrindo, de tão simples que será para você, tá bom? Então eu te vejo no plantão Zoom e até lá.